Vamos falar de cotação. Em movimentações, cotação de frete, eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma cotação rápida, que é temporário, e eu posso salvar ou não, ou eu faço uma cotação e já com a intenção de salvar. Vamos fazer uma cotação rápida, onde o tomador de serviço é o remetente. Vamos buscar o nome. O tomador eu posso buscar tanto pelo nome como pelo CNPJ ou CPF. Tá? Obrigatoriamente tem que colocar o destino. Aqui ele já me trouxe a tabela 3. Ou seja, esse cliente já tem uma tabela vinculada que é a tabela 3. Então, se a gente for aqui em gerencial, tabela, eu tenho aqui tabela 3, e o cliente padrão é o Enéas C. Lopes Informática. Com essas condições, coleta 26,80, pedágio 446, eu utilizo faixa de peso e calculo excedente sobre peso total. O que é calcular excedente sobre peso total? Vamos dar um exemplo. De 1 a 25 quilos, eu vou cobrar 26,71, 26,715, mais 446 de pedágio, mais a coleta. Se for eu que fiz a coleta, o cliente pode levar até o balcão. Lembrando que se eu marcar cobrar SEC para todos os CTEs, independente de eu marcar no momento da cotação se houve a coleta ou não, cobrar a coleta, ele vai cobrar automaticamente. Tá, de 1 a 25, 26,715. Se eu exceder o valor 500, de 401 a 500, se for 501, como está marcado calcular excedente sobre o peso total, então vai ser 501 vezes 0,222. Se eu desmarcar o excedente sobre o peso total, então vai ser 121,601. Exemplo, suponhamos que fosse 501 quilos. Então seria 121,601 mais 1 quilo. 0,222. Certo? Então tá. Essa é a tabela de preço. Depois a gente vai voltar aqui para estar falando mais sobre ela. Aqui é uma tabela já pronta, né? Depois a gente vai fazer uma tabela para vocês verem como funciona. É bem complexo. Vamos voltar na cotação. Então aqui na cotação eu vou colocar a seguinte situação. Aqui eu vou adicionando as notas, os volumes e os pesos das notas. Então eu tenho uma nota com um volume, vou teclando Enter, vou mudando de campo, com 110 quilos, não tem cubagem, não tem altura, largura, comprimento, nem cubagem, nem peso cubado. O valor da nota, vou colocar aqui simbolicamente R$1.000. Dou Enter e já adicionou lá. Já volto ali no total do volume e eu poderia adicionar uma outra nota, uma outra condição. Mas vamos adicionar só uma. Dei calcular tabela, ele já me trouxe aqui. Com base na tabela 3, que já está vinculada no cliente. Deu 75,57. O total do frete é 85,87. Por quê? Porque eu já embuti o ICMS do cliente. Como é feito o cálculo? 75,57 dividido por 0,88. Total, 85,87. 85,87 menos 75,57 é igual a 10,31. Que é o ICMS do cliente. Ah, mas eu tenho um acordo com o meu cliente, eu não vou cobrar ICMS. É possível? Sim.
Você tem dois caminhos para isso. Ou eu vou na tabela, ou você vem na tabela, põe não cobrar ICMS, salva, voltamos na cotação, calcula, pronto, não cobra ICMS. A outra forma é fixar isso lá no cliente. Dou um clique duplo ali no tomador, entro no cadastro de cliente, venho em parâmetros e coloco aqui não cobrar ICMS na composição. Uma vez marcado aqui, mesmo estando marcado aqui, estando desmarcado na tabela, né? Vou colocar aqui. No caso é isolado esse checkbox, prevalece o que está no cadastro do cliente. Eu coloquei aqui, no caso, desmarquei o não cobrar ICMS, ou seja, é para cobrar. Mas como está marcado para não cobrar no cadastro de cliente, eu venho aqui em calcular a tabela para zero. Tá? Outra coisa, valor SEC aqui é 26,80. Se eu marcar cobrar coleta aqui, 26 e 28, isso é errado. Já calculou o valor da coleta. Se eu desmarcar, veio calcular. Agora eu posso travar isso. Como? Eu venho aqui, marco, está 26 e 28, marco o cobrar SEC para todos os CTEs. Sempre. Então, na cotação não vai ser diferente. Automaticamente, ó, você vê que se eu desmarcar aqui, ó, ele marca, só eu clicar em calcular tabela e vai marcar novamente, automaticamente. O restante da composição, R$ 4,00 de frete valor, que é o ad valorem. Baseado em quê? No 0,4 informado aqui na tabela. Gris, R$ 3,00. R$ 3,00 baseado em quê? No 0,300. Lembrando que isso tudo é calculado sobre o valor da mercadoria, no caso, R$ 1.000, é o total da nota, ou das notas. Coloquei na tabela CAT, outros, é somada a composição. Por volume, vai prevalecer um volume vezes o que for colocado na tabela. Correto? Essa aqui é uma situação onde entrou aqui 101 a 150, 6409. Então, frete e peso 6409, porque o peso está 110 kg. Ele está entre 101 e 150. Vamos acrescentar aqui 391 kg. Então, vou colocar um volume, 391. Total da nota, que não influencia no valor do frete, no total do frete. Teclo ESC e dou calculo a tabela. 111,02. 111,02 foi tirado da onde? Aqui dá 121,601. Como total, isso 401 a 500. Né? Como o total do peso real agora é 501 kg, então, e está marcado calcular excedente sobre o peso total, então é 501 vezes 0,222. 111 e 22. Vezes 0,22. 222. Visualização com 3 casas depois da vírgula.
mas eu posso ir até 5 casas. No caso aqui, estou com 4 casas depois da vírgula, ou seja, então é 501 vezes 0,2216, que é igual a 111,02, que é o que está mostrando aqui o frete peso. Correto? E isso porque está o calcular excedente sobre o peso total. Se desmarcado, seria salvar aqui. Vamos voltar na cotação. Então é 121, no caso aqui, vírgula 601, mais 0,222. 121,800. Na verdade, aqui dá 4 casas depois da vírgula, né? 121,82 seria o valor redondo. O pedágio, R$ 20,77. Como é calculado? Vamos lá. 4,146. Se eu marcar por CTE, fica travado. Então, por CTE vai ser cobrado somente 4,146. Mas aqui não, vamos fazer diferente. Vamos fazer por fração de 100 kg. Então, qual seria o valor? A cada fração é 4. O que eu faço? Eu vou pegar o valor do pedágio, que é o 446,146, dividir por 100, vou achar esse resultado, vezes 501 kg, que é igual a 20,77. Achei o valor do pedágio. É assim que é feito o cálculo do pedágio. O cálculo do ICMS do cliente também é um pouquinho diferente. Como funciona? Vou colocar aqui que esse cliente tinha marcado aqui não cobrar ICMS, desmarquei, salvando. Né? Se eu der um calcular aqui, ele achou 24,94. Só recapitulando, eu já tinha citado como chegar a esse valor. Mas vamos fazer de novo aqui. 182,87 dividido por 0,88. O que é o 0,88? Cheguei ao total do frete, que é 207 arredondado e 81, né? O que é o 0,88? Aqui é 12, a diferença para 100 é 88. Para mim achar o valor total, valor da soma da composição dividido por 0,88 para mim chegar no total do frete. Muito bem. Fiz a primeira parte da cotação. Suponhamos que eu tenha fechado com o cliente, vai ficar no valor, nesse valor aqui mesmo, com base na tabela 3. E eu queira salvar essa cotação. Salvar a cotação. Ele já me traz aqui já preenchido, né? Eu tenho um remetente, tenho um tomador, não tenho um destinatário ainda. Consequentemente, não trouxe, né, o tipo de frete. Então, eu vou colocar aqui a CIF, que é o remetente que vai pagar. E o destinatário eu vou colocar... vamos ver o que eu vou colocar aqui. Vou colocar que sou eu mesmo. Enéas Cândido Lopes, pessoa física. Cliente não cadastrado. Vamos cadastrar e já aproveitar para ver como é o cadastro, como é que é o cadastro de clientes de forma bem básica. Daí sim, ele veio aqui para o cadastro de cliente. Eu vou colocar lá 184, é pessoa física, né? Pessoa física, 184, 140, 532. Consulta a receita é só para o CNPJ. Isso a gente vai abordar em um outro vídeo aula. Nome fantasia
Enéas Cândido Lopes também. Não é obrigatório, é opcional. Endereço Rua São Pedro, 1757, Centro, 15.130.000, Mirassol, São Paulo, salvar, opa, pede um telefone, obrigatório. Já salvou o cliente, já tem um código, porém, vou colocar lá o telefone, 3, contato Enéas, salvei. Se eu quiser colocar aqui já o e-mail da cotação, já vai disparar a cotação para mim. No caso, esse e-mail tem que estar no pagador. Vamos colocar aqui só para ver. @rota do sistema.com.br, mas para vocês verem como é que funciona. Salvei. Tanto no telefone como no e-mail, são essas setinhas aqui que adicionam, né, o e-mail ou o telefone. Tem um monte de funcionalidades aqui, tá? Desde atalho para o Outlook, já com os e-mails selecionados, a histórica do cliente, a localização do cliente. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho a localização. Já traz o mapa e vê onde está o cliente. Fechei o cadastro do cliente. Vamos localizar aqui de novo, Enéas Cândido. Tá lá, Mirassol. Tinha colocado na cotação rápida São Paulo. Acabou ficando Mirassol. Salvei. Posso colocar uma observação, tá? Tem até 1000 caracteres. Salvei. Clique em mostra oculta. E no caso é para estar consultando, listando as cotações. Dou o clique duplo, volto para ela. Clique em imprimir. Esse é o layout da cotação. As notas, né? Total do peso, remetente, destinatário, tomador. Tá, quero enviar essa cotação direto para o cliente. No caso, quem vai pagar o frete, que é o tomador. Clique em alterar, vamos ver o cadastro do tomador, dei um clique duplo. Eu tenho que ter cadastrado o e-mail dele aqui, do tipo cotação. Então, vou cadastrar aqui o e-mail clopes@rota-sistema.com.br. Contato é o Enéas. Vou adicionar. Então, temos aqui um tipo cotação. Fechei. Salvei. Pronto, confirmei a senha. Vamos marcar aqui. Enviar cotação. Agora foi gerado o PDF e anexado ao e-mail e enviado. Vamos ver aqui no Outlook como chegou. Esse aqui é o layout, que pode ser alterado, claro. Esse aqui é o PDF, como chegou para o cliente. E eis uma apresentação básica da cotação mais tabela de frete. Eu digo básico porque tem inúmeras situações, inúmeras variáveis para estar utilizando a tabela de frete, né? Nessa demonstração foi com a faixa de peso, mas, por exemplo, vamos criar uma tabela aqui agora, vou salvar essa aqui, e vamos criar uma tabela simples, novo, vamos criar 002, onde eu vou cobrar 0,5% do valor da nota fiscal, com pedágio de R$ 4,50 por conhecimento,
e com uma coleta de R$30. Está marcado aqui. Deixa eu desmarcar. Não vou utilizar a faixa. Né? Essa tabela vai se chamar 002. Salvei. E vou fazer uma cotação rápida. Cotação rápida. Mesmo cliente, remetente. Vou buscar o Enéas. Agora tem dois, né? Tem a pessoa jurídica e o pessoa física. Vou colocar o destino São Paulo. E vou colocar um volume 100 kg. Não vai interferir no total do frete. Porque é baseado no total da nota. Teclei ESC, calcular. Mas ele trouxe baseado no peso. Por quê? O Enéas C. Lopes tem uma tabela vinculada, que é a 3. E esse exemplo que eu criei aqui é a 2. Posso usar uma tabela diferente, que não seja a que está vinculada ao cliente? Se meu nível de acesso permitir, sim. Eu dou um clique, seleciono todas as tabelas, pesquiso ela, no caso ali está visualizando, mas vamos pesquisar 002. Pronto. Ele fez com base no percentual de 5%, no caso aqui, né, sobre o valor da nota. Aliás, 0,5%, né, sobre os R$1.000, que daria R$5. O que encareceu o total do frete, que foi a coleta, e somando com o ICMS cliente, a coleta foi R$30. Mais pedágio, mais o resultado do percentual da nota, o valor sobre o percentual da nota, né? O percentual a ser cobrado sobre o total da nota. Como estava marcado aqui cobrar, a coleta já cobrou. Se eu desmarcar, ele tira o SEC. Mesmo procedimento, se eu quiser salvar a cotação, né? Já cai aqui. Uma outra situação que eu não apresentei é, por exemplo, eu quero excluir. Posso trabalhar aqui dentro? Pode. Excluir. Quero adicionar. Vamos lá. Eu teria, no caso, eu cliquei no maisinho aqui e não tinha adicionado os valores aqui. Então, eu vou excluir. Vou colocar lá 10. Total da nota 1.500. Cliquei no maisinho, tá lá. E já calculo aqui de dentro. Eu não tinha informado aqui o tipo do frete. Salvei. Posso salvar sem destinatário? Pode. O que não pode é uma cotação sem tomador de serviço. Daqui de dentro eu já posso enviar ou mostra oculto. Vem a lista. É essa cotação. Cliquei em enviar. Foi embora. Foi para o cliente. Para você ter uma ideia, sem o destinatário fica até esteticamente feio. Imprimir. Fica vazio, né? Um pouco sobre cotação, com tabela de preço e um básico no cadastro de clientes. R$ 23.500. Com várias situações. Cliente bloqueado, cliente com restrição, uma outra situação também que a gente vai estar vendo mais para frente.